Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou o Júnior, estou aqui acompanhado do meu sócio Sérgio e eu vou te acompanhar, nós vamos te acompanhar nesse episódio. Lembrando que o Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui a gente traz novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas da área. Hoje nós vamos falar sobre previdência. E para poder falar sobre previdência, nós temos dois convidados aqui, o Rodrigo e o Eduardo, que está remotamente nos acompanhando. Mas antes de eu pedir para eles se apresentarem, eu vou te lembrar para você se manter atualizado sobre as novidades do nosso canal, específico para o público de 60 a mais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no nosso podcast e nas nossas redes sociais, para você estar sempre recebendo as nossas notificações. Muito bem. Perfeito. Os nossos convidados, então, como eu falei, são o Rodrigo e o Eduardo. Peço ao Rodrigo para se apresentar. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui novamente, Dr. Sérgio, Júnior e o Eduardo. Meu nome é Rodrigo Santos, tenho aí mais de 15 anos no mercado financeiro, passei por bancos de varejo, alta renda, atacado, estou na indústria aí de assessoria de investimentos, sou responsável pela parte de alocação e produtos na Invest Partner, que é um dos escritórios da XP Investimentos. Também sou planejador financeiro, certificado pela CFP e é isso, pela Planejar. Obrigado. Obrigado você por aceitar o convite. Vamos lá, Eduardo, conta para nós. Legal, obrigado aí pelo convite de vocês. Muito feliz em poder trazer informação aí para o pessoal que está acompanhando aí a gente. Estou no mercado há 9 anos, no mercado financeiro, mais especificamente voltado para a área de vida e previdência, que é uma das vertentes da indústria, né, da indústria financeira. Estou acompanhando hoje aí o meu sócio Rodrigo, que nós somos sócios no escritório na Invest Partner, que é um escritório da XP Investimentos. E, bom, estou bastante empolgado aqui de poder trazer informação para o pessoal e poder esclarecer as principais dúvidas. Legal, obrigado. Então, para a gente ir direto ao que interessa, quero lembrar que nós estamos falando hoje aqui sobre previdência. O nosso público aí é um público que o produto previdência, o tema previdência é muito importante. E o Sérgio, que é o nosso entrevistador oficial, vai fazer a pergunta. Vamos lá, Sérgio. Júnior, quando você fala de previdência, 2 imagens vêm na minha cabeça. O cofrinho, né? Que é aquele Sim. porquinho, e a aposentadoria. Perfeito. Tá? Eu gosto muito de dar exemplo, Eduardo e Rodrigo. Por exemplo, eu já investi em bom e gordo, perdi dinheiro lá, já tive imóvel, o cara depredou, avestruz também já tive, perdi. Atualmente, perdi um dinheirinho na criptomoeda. Cansei dessa história e quero deixar um pouquinho para o meu filho, senão ele vai estar lascado, né? Então, vou deixar. Como é que eu faço essa transferência, essa sucessão? Aliás, tem muita gente me ligando, você não quer fazer a sucessão? Eu não sei o que é isso. Explica para a gente um pouquinho o que é uma sucessão patrimonial. Legal, vamos lá. Bom, Sérgio... Mas eu não quero perder dinheiro, hein? Não quero perder Dessa vez não, né? Chega. Dessa vez não. Depois da cripto... Vamos lá, quanto mais você ganha dinheiro, então, Sérgio, quanto mais você consegue acumular patrimônio, seja ele com imóveis ou investimentos, mais a gente deve se preocupar com a sucessão, né? Porque como a gente não sabe a data exata de que a gente vai partir, então, obviamente, a gente não consegue fazer uma conta em que a gente vai usar todo o dinheiro em vida, né? Então, a gente não pode acelerar o uso desses recursos durante a aposentadoria, porque pode faltar. Por outro lado, o que ficar vai ser dado pelos meus filhos, e muitas vezes é um legado que pode ditar aí a continuidade de estudos, de filhos, ou até de netos, enfim, uma série de questões. Então, o que é a sucessão? A sucessão patrimonial é um nome complexo que assusta muita gente, né? Eu queria tirar esse susto das pessoas, que nada mais é do que identificar quais são os riscos da sucessão, o que pode acontecer com o meu dinheiro quando eu morrer, simples assim, e uma vez identificado esses riscos, o que então eu posso fazer para que isso não seja um problema? Tá? Simples assim. Então, qual que é o principal risco da sucessão? O principal risco da sucessão se eu não fizer nada, é eu deixar um patrimônio muito grande para os meus filhos e eles não terem dinheiro para conseguir fazer o processo de inventário, né? De arcar com todos os custos que são inerentes a esse processo e, portanto, eu tenho uma falta de acesso a esse dinheiro, simples assim. Ou seja, aquilo que eu juntei e que sobrou,
não pode ficar, não pode ser usufruído por eles. Existe uma série de impostos envolvidos aí. Então eu posso tomar algumas atitudes para que isso não seja um problema para eles. Tá? Até se o Rodrigo quiser complementar alguma coisa em relação a isso, né? Existem produtos que são feitos especificamente para esse processo de sucessão. Daqui a gente pode citar a previdência privada, né? E o seguro de vida também. Rodrigo, se quiser complementar alguma coisa em relação a isso, aí fica à vontade. Acho que foi perfeito, tá? Sempre colocar, tá? Acho que assim, existem 3 classes de produtos. Produtos que são tributados. Você tem lá um CDB, você tem lá um fundo de investimento. Existem os produtos isentos de imposto de renda. Você tem lá um CRI, um CRA, uma debênture incentivada, uma LCI, tem lá os fundos imobiliários na parte de rendimentos. E existem os produtos com diferimento fiscal e com a possibilidade, né? Você vai pagar o imposto só lá na frente, você vai postergar e com isso o efeito dos juros compostos é muito mais favorável, que é o caso aí da Previdência, ainda te dá essa vantagem ainda no tratamento sucessório e ainda o benefício fiscal, né, a dedução. Isso, eu acho que a gente pode dar um exemplo simples aqui. A pessoa acumulou 10 milhões de reais ao longo da vida, né? Pode até parecer bastante dinheiro, mas hoje um imóvel em São Paulo já tem um valor elevado, de repente algumas aplicações financeiras, enfim, mas até para facilitar a conta. O sujeito acumulou 10 milhões de reais. Se ele vem a falecer, os filhos dessa pessoa pode pensar, pô, estou tranquilo, né? Financeiramente falando, estou tranquilo. Agora, quanto custa receber 10 milhões de herança? Será que vocês têm essa ideia? Né? Ô, Eduardo, eu tenho essa ideia, uma vaga ideia, porque minha mãe faleceu há 3 anos atrás. Uhum. E aí, assim, uma coisa que Quanto me chamou sobrou a atenção... dos 10 milhões? Pois é, não, rapaz, não é essa a questão. Rapaz, assim, eu me fiz essa pergunta, eu observei isso, cara, eu tô tendo que pagar, e imagina, minha mãe não... Coitada. Não chegou nos 10 milhões. Mas eu fiquei... A pergunta que me veio foi exatamente essa. Se eu não tivesse dinheiro, como eu faria para poder receber esse patrimônio? Eu sou filho único. É meio loucura, né? Então, assim, é uma coisa estranha. E é muito interessante você estar falando disso. Assim, e eu vou mais a fundo ainda, né? Veja, até respondendo já a pergunta para ficar bem claro, é em torno de 10%, tá? Então, 10 milhões custaria R$1 milhão. R$1 milhão. E aí, é a primeira coisa que eu gosto de desmistificar. A pessoa que está nos ouvindo pode pensar, mas eu tenho 10 milhões para receber, abate 1 e me dá 9. Qual é o problema? Não é assim. Você tem que pagar. Você tem que pagar com o seu dinheiro para que o processo ocorra, sabe-se lá por quanto tempo, para que depois você receba os 10 milhões. Se você não tem 1 milhão, o que acontece? Nada, fica lá parado. Quanta gente já não ouviu, quantas pessoas você já não viu de inventários de 10, 20, 30, 50, até mais anos, né, que vão se acumulando aí simplesmente porque, claro, existem outros problemas, litígios, assim por diante, mas muitas vezes é por falta de dinheiro. E vou aprofundar mais esse problema. No seu caso aí, Júnior, você comentou que teve que pagar e tudo mais, mas se isso aconteceu há 3 anos atrás, você já não dependia financeiramente da sua mãe, não é verdade? Sim. Imagina uma pessoa que depende daquele recurso para continuar mantendo um padrão de vida, eventualmente. Então, como é que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Né? Evitar esse problema. E aí eu posso dizer que a gente vai deixar efetivamente um legado e não um problema. A previdência privada ela é importante, porque ela pode ser um instrumento utilizado, uma vez que não entra nesse processo de inventário, como a gente falou isso em outro episódio. O seguro de vida, que apesar de ser um seguro, não deixa de ser um instrumento do planejamento financeiro. Tá? O seguro de vida também é um item que não entra nesse processo de inventário e vai direto ao beneficiário, isento de todas as tributações, imposto de renda e assim por diante. Então, percebe, o planejamento financeiro, olha quanta coisa que eu estou olhando em tributação, rendimento, risco, liquidez, sucessão. Eu costumo fazer uma analogia que investimento, eu falo isso quase todas as reuniões, o Rodrigo sabe disso, é como se fosse uma caixa de ferramentas. A gente dá muito valor para o martelo e para a chave de fenda, porque a gente usa mais, claro. Mas, de repente, tem situações que só o alicate de bico fino é que vai resolver, não é verdade?
só o alicate de bico fino que resolve aquela situação. Então, por mais que eu possa achar que eu não vou usar muito, eu preciso ter na minha caixa de ferramentas, senão ela não está completa. Então, Olha, tudo desculpa, isso que a gente tem que avaliar. eu tô lembrando aqui, eu vim até pesquisar, que tinha uma música, quando eu era adolescente, menino, que o cara falava assim, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver e tem que pagar para morrer. Eu vim pesquisar aqui, era do Silvio Brito que cantava essa música. Muitas pessoas da nossa audiência vão lembrar disso, mas É verdade. há muito tempo atrás o para morrer não tinha que pagar tanto, não. Agora tem que pagar mesmo, né? Com o que vocês estão trazendo aí. Sérgio, faz mais pergunta aí. Deixa eu só colocar um ponto aqui, acho que é assim, importante aproveitar, que o Edu falou ali sobre o seguro. O seguro é um instrumento assim, né, de proteção, de sucessão. E muitas vezes essa palavra seguro no banco, muitas vezes assim, o gerente lá na altura vendia para bater meta, etc. E não explicava e às vezes não tinha tempo, tá, e tal, o ferramental que o produto tem na parte sucessória. Então, desmistifiquem isso, pelo amor de Deus, tá? Essa questão do seguro, e o Edu sabe muito bem isso. Não, e aí de novo, não tem produto ruim, tá? Nenhum de todos esses produtos que a gente já falou aqui e que existem no mercado, não existe produto ruim. Título de capitalização é ruim, sim. Nossa, Tudo bem. É que eu nem considero um produto esse, por isso que eu não. É o produtinho do final do mês, né? É o produtinho do final do mês. Final do mês, toca o seu telefone, o seu Todo gerente. mês Isso. a gerente fala, você não quer fazer uma capitalização? Ou é capitalização, não, é eu seguro, gritava, né? não, de novo, não. O que acontece é que não existe produto ruim, existe produto bom usado na finalidade errada. Aí eu volto na caixa de ferramentas. Se eu preciso fazer um furo na parede, não adianta eu pegar uma chave de fenda. Eu preciso de uma furadeira. Isso não significa que a chave de fenda é uma ferramenta ruim, só que eu estou usando para a finalidade errada. Né? E daí, de novo, vem a questão da expertise do assessor, que vai poder te orientar melhor a usar aquilo que você efetivamente precisa. Tá? Eu faço a pergunta quando falo em produto financeiro, e fala que é bom, né? Eu faço assim, é bom para quem, né? Ou é para mim, é pro gerente ou é para a instituição, né? Tem que ser bom para os três. Vocês sabem que eu confesso assim, né? Eu tinha um amigo, os meus amigos são bastante assim, honestos, né? Um dia um amigo meu, eu era gerente de um banco e tal, e sim, né? Tinha lá os produtos, tinha lá o título de capitalização. Aí um amigo meu chegou para mim, olhou para mim assim, mas um olhar profundo assim, e falou assim, Rodrigo, você é cristão, né? Eu falei, sim, me esforço, né? Tem lá os meus pecados, os meus defeitos, mas eu me esforço. Como que você vende título de capitalização e lê a Bíblia à noite? Aí depois daquele dia eu falei assim, nossa, eu passei só mais ler a Bíblia. Que bom, que bom. Mas enfim, nessa questão sucessória, né, ainda, e vocês estão falando do seguro, eu também recentemente fiz um produto que o pessoal fala em seguro de vida. Eu já ouvi falar de seguro em vida, né? Ou seja, é um pacotinho que você faz, que tem um seguro, que inclusive financia talvez parte desse acesso ao inventário. Tem um produto assim também, né? Tem sim. É o que o Rodrigo falou, né? Existe muita lenda urbana aí sobre o seguro, mas na verdade não deixa de ser um bom produto quando bem utilizado. Eu, na minha trajetória profissional, acabei me especializando, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra, a atender médicos, porque a gente sempre trabalhou muito por indicações, né? E médico se relaciona muito com médico, por uma questão de trabalhar bastante. Então, o círculo de amizades é esse, né? E médico sabe investir, não? Olha, tem alguns que sabem, mas a única experiência minha diz que não, Sérgio, porque você contou aí depois do bom gordo. Depois do bom gordo. É um público que, bom, minha esposa é médica, tá? Então aqui assim, eu conheço bem esse público e assim, é um público que foca muito nos estudos, claro, no trabalho e tem uma dedicação muito grande e aí, portanto, acaba não sobrando muito tempo para se dedicar a outras áreas, é absolutamente normal. Mas o ponto é que o médico, ele é um tipo de profissional que é muito ligado a essa questão do seguro. Você falou dos pacotinhos aí do seguro em vida. Por quê? Bom, o nome seguro de vida ele existe porque realmente ele é mais efetivo em vida do que em morte, tá?
senão ele seria seguro de morte. E eu vou explicar por quê. Uma das coberturas, claro, é em caso de falecimento. Ok, isso a gente já sabe. Mas uma série de outras, eu poderia citar várias aqui, são utilizadas em vida. Em caso de uma internação hospitalar, por qualquer motivo, em caso de um diagnóstico de uma doença grave, que tira o cara da atividade profissional dele por um período relativamente longo, um acidente que provoca uma invalidez, tudo isso, todas essas situações são situações não administráveis, porque eu estou sujeito a isso, não tem muito como evitar, e ela vai direto na geração de renda do indivíduo, que é o início da esteira de investimentos. Eu só vou investir se eu tenho dinheiro, só tenho dinheiro se eu trabalhar. Eu só tenho dinheiro gerando renda através do meu trabalho, salvo exceções, né? Então, esses riscos que a gente citou, eles são tratados apenas pelo seguro, né? Uma vez que, para eu ter o respaldo financeiro necessário, eu levo tempo. E o tempo, ele é meu inimigo quando tem um fator imponderável aí no meio, que o risco pode acontecer a qualquer momento. O seguro é uma forma que eu tenho, de maneira imediata, em D0, que a gente fala, resolver o problema, né? E aí, claro, mas eu estou jogando dinheiro fora. Bom, aí a gente vai entrar em outros méritos sobre a forma como a gente vai elaborar esse seguro. E aí, de novo, o assessor financeiro tem um papel fundamental, porque isso também é uma indústria que se desenvolveu bastante. E hoje a gente tem produtos extremamente sofisticados para auxiliar nessa proteção financeira, né? Que a gente costuma dizer que é o passo 1, vamos dizer assim, dos investimentos. Perfeito. Eduardo, eu tenho mais uma dúvida sobre a Previdência. A gente já conversou isso em outros episódios, mas me explica um pouquinho melhor. Algumas têm uma tem uma vantagem, outra tem outra. Eu posso ter as duas Previdências? E outra questão. Quando eu entrava lá no site do meu banco, ele falava assim, olha, você pode receber a partir de 70 anos, por 10 anos, pode ser uma renda vitalícia, pode Legal. ser por... Né? Isso existe ainda? Existe. Bom, você pode ter, quando você diz as duas, acho que você estava se referindo à Previdência VGBL, Social e à PGS. privada. Ah, não, VGBL e VGBL PGBL. e PGL. Tá, você pode sim ter as duas, tá? Não há impeditivo disso. Aliás, você pode ter diversos fundos de previdência, tá? Isso uma coisa não exclui a outra. Isso faz parte de uma montagem de carteira, vai observar todos os outros fatores de risco que você já está exposto nos outros investimentos, renda fixa, renda variável e etc. Agora, sobre a forma de usufruto disso, né, eu tenho o resgate, que é simplesmente sacar tudo que eu acumulei e usar do jeito que eu quiser. Tá? Eu tenho o benefício por prazo certo, ou benefício definido, que é, eu quero receber por 10 anos. Então, a seguradora vai fazer uma conta, diante do que você tem, para você receber por 10 anos, você vai receber, sei lá, R$5.000 por mês. Tá? E você tem o recebimento vitalício, que é para aquelas pessoas que querem receber para sempre, elas têm medo de viver muito de repente e aí não ter o recebimento. Isso continua, tá? O que eu tenho para dizer? Eu diria que a forma de recebimento vitalícia, que parece ser a mais atrativa, é a menos utilizada, cerca de 2% das vezes se utiliza isso. Por quê? Porque o recebimento vitalício, o banco, ele vai fazer uma conta sempre exagerada, que você vai viver muito, né? Então, portanto, ele vai pagar um valor pequeno por mês, porque ele precisa garantir o pagamento vitalício, né? Então, quase sempre o recebimento por prazo, ele é mais indicado, tá? Ou até mesmo o resgate total, para que depois isso seja realocado de outras maneiras em mercado, porque isso é importante dizer, que a gente acha que a gente precisa ter uma previdência, né, para ter uma terceira idade tranquila financeiramente. Previdência é um produto, mas também é um momento de vida, né? É uma aposentadoria. Eu posso fazer minha previdência com investimentos em títulos públicos, né, em tesouro direto, eu posso fazer, e eu não estou errado, tá? A previdência nada mais é do que um pacote que foi criado, a indústria financeira, ela empacotou um produtinho para ficar mais claro para o cliente que aquilo era um produto voltado para a terceira idade, para o longo prazo. Mas eu não necessariamente preciso fazer uma previdência. Isso não é demérito nenhum para a previdência, mas é para desmistificar essas questões, porque dinheiro não tem carimbo. Estou pegando aqui uma frase do meu amigo Rodrigo, que usa muito. É verdade. Dinheiro não tem carimbo, né? Eu não preciso ter, esse dinheiro é para minha aposentadoria, então eu não posso usar agora para comprar uma casa. Quem foi que falou isso? Dinheiro é dinheiro, é o seu dinheiro. Né? Só para lembrar, eu sou do tempo que teve que dinheiro tinha carimbo.
A gente tava falando de inflação, o pessoal ia lá e Sim. carimbava as notas colocando um novo valor. Vocês são jovens, vocês não sabem disso. Aí Mas não a era gente, nas mudanças de moeda que a gente foi tendo aí, antes de chegar no real, Aham. mudava, né? Porque tirava zero, só foi lá e carimbava o dinheiro. Eu ainda peguei algumas mudanças. Ô Edu, se me permite, que é isso, a Previdência, ela é meio para. Ela é meio. E ali você vai ter Previdência mais voltada para renda fixa, multimercado, a renda variável, né? E, de novo, ele é um instrumento que vai permitir você ter um diferimento fiscal, uma dedução fiscal. Então, ali tem uma série de benefícios. Sobre o prazo, no momento ali de resgate, né, de fato, né, se for vitalício, ele vai né, a instituição vai te pagar menos. Agora, quando você escolhe também o prazo determinado, existe um risco. Qual risco é esse? É o risco de longevidade. É o risco de você viver Mais do que o prazo que você escolheu. Exatamente. Mas eu coloco sempre, né, esse tempero da sagacidade aí, que é o seguinte, né? O banco não vai perder. Ele não vai fazer quanto para perder. Então, assim, muito provavelmente quando ele fala para você que vai garantir até o fim da vida, vamos dizer assim, ele põe uma enorme gordura que só vai perder se você viver 132 anos. Exatamente. Aí o pessoal vai fazer cálculo atuarial, enfim, né? É a minha maldade, vamos dizer assim, né? É a minha maldade. E aí é um negócio, só um gancho rápido que eu me lembrei, né? A gente falou num outro episódio sobre essa questão de mudar as datas por conta da pirâmide etária que vai diminuindo. Isso já foi uma mudança que ocorreu na Previdência, tá? Quando existe uma tábua atuarial, que nada mais é do que uma tabela de expectativa de vida que os bancos usam para fazer esse cálculo de pagamento vitalício. Antigamente o cálculo ia até uma determinada idade. Hoje em dia já se usa uma tabela atuarial diferente, que já joga essa idade mais à frente, muito em função desse aumento de expectativa de vida. Eles estão se adaptando e é natural que isso aconteça, tá? Puxando para o seu assunto, inclusive, recentemente eu fui fazer as minhas simulações para quando eu posso aposentar aí pela aposentadoria oficial, né? E aí a informação que me deram, as planilhas que mostram, eles estimam quanto eu vou viver. Ele coloca lá que eu vou viver, acho que é 80 e alguma coisa, ou 90, não sei. Claro, imagino que seja isso, né? A Previdência Social, ela é um benefício vitalício. Isso. Né? Por essência, ela é um benefício vitalício. Então, ela precisa usar essas contas atuariais, por isso que ela é tão... por isso que ela é tão pequena, né? O valor, as pessoas reclamam tanto por conta disso, porque o governo está sempre estimando que você vai viver o máximo da expectativa de vida, e obviamente isso não acontece na totalidade das vezes. E então essas contas são sim baseadas no aumento da expectativa de vida, e elas vão ficando cada vez mais desfavoráveis à medida em que a gente vive mais. Até estou aqui com o livro aqui, expectativa de... Né, tinha as tábuas atuariais, né, tinha de 49 ao nascer, a expectativa de vida era de 72,68 anos, né? 72 anos. Depois, quando a pessoa chegava aos 60, a expectativa de vida era de 18 anos. E aos 65, 15 anos, né? Depois, a tábua atuarial de 83, a expectativa de vida saiu de 72 para 78. Quando a pessoa chegava aos 60, era de 22 anos de vida, e depois aos 65, de 18. Agora, a de 2000, ao nascer, a pessoa tinha expectativa de vida, saiu de 72 em 49 para 80. Aos 60 anos, a expectativa de vida aumentou para 23,14. E aos 65 para 19. E agora tem uma tábua atuarial, que eu não estou com ela aqui, ainda mais recente, tá? Deixa eu ver aqui. A tábua da BRMS para mulheres 86 anos e para os homens 80 anos. Estamos vivendo, hein? Estamos vivendo. Aí, tá vendo só? Sérgio, você tem mais perguntas aí? Essa previdência, então, Rodrigo, que você falou, a previdência social, não tem jeito, né? Ela é um déficit insolúvel. E por que a previdência do banco dá certo? E a gente pode confiar? Vou colocar lá meu dinheiro no banco X, no Y. Será que daqui 40 anos o banco não vai falar, gente, acabou o dinheiro? Qual que é a garantia? Como é que o banco consegue fazer essa conta e o governo não?
É porque aqui, né, Edu, e aí você também pode entrar, eu acho que tem a ver com, tem a ver com o sistema de repartição, né, enquanto o sistema previdenciário público, ele é um sistema de repartição, e o sistema de previdência complementar, ele é um sistema de capitalização. Acho que vocês lembram, teve até acho que o Paulo Guedes chegou a propor isso, acho que durante a eleição e tal. Que deu até um bafafá, porque ele estava falando... eu não me lembro o detalhe, mas eu me lembro que deu bafafá, que ele falou que o pessoal, a Previdência não ia dar, enfim. Então é o seguinte, o sistema, a população, você tem um problema, você tem uma questão de envelhecimento e aumenta a expectativa de vida. O Brasil está passando por isso, então tem todas umas mega tendências, né, em relação a isso. Então, daqui a alguns anos a gente vai ter muito pouca gente contribuindo e muita gente se aposentando, então tem essa dificuldade. Já no sistema de capitalização, não. Eu estou contribuindo para... É como se eu estivesse contribuindo para mim mesmo, e daí a conta fecha. De modo que você... Até muitos ouvintes se aposentarem, provavelmente a gente vai ter talvez ter uma outra reforma da Previdência, né? Fica insustentável, então você tem que acabar contribuindo para a Previdência complementar, né? Acho que aqui um ponto, existem sim, só para sistematizar, quando a gente está falando de aposentadoria, existem 3 formas, né? Você se aposenta pela Previdência Social Pública, ou a Previdência Complementar, que pode ser aberta ou fechada, pode ser um fundo de pensão da empresa que você trabalha, ou do produto que você contrata no banco, na corretora, etc., ou o patrimônio que você acumulou. É daí que vem, então, a sua fonte aí de renda para o restante, né, para o seu período aí de aposentadoria. Legal. Eu sei do tempo que está urgindo aí pro Eduardo. Eu vou fazer uma última pergunta. Aí vai depender de você responder ela rápido ou não. Vamos lá. Para poder te liberar, enfim. Mas assim, o nosso canal ele tem um propósito também de conscientizar. E a gente atinge todas as faixas sociais. A questão as pessoas são programadas, são informadas, motivadas muito a focar somente na previdência, na aposentadoria oficial social. E eu acho que as pessoas têm que fazer o delas também, né? É fácil fazer isso hoje. Me ajude a dar argumentos para quem nos ouve a fazer isso, a procurar Legal. ter a sua renda não dependendo exclusivamente da oficial. Bom, eu vou começar com uma parte mais bem-humorada aqui, dizendo que o INSS, a gente brinca internamente, que significa isso nunca será suficiente. Isso, né? isso nunca será suficiente. Legal. Muito em função dessa... Bom, primeiro que a gente está dependendo do governo, é difícil ter esse tipo de... Eu vou terceirizar a minha aposentadoria para um governo? Isso já é a minha primeira pergunta que as pessoas devem se fazer. Segundo que essa questão do regime de repartição, que o regime de repartição é isso, né? Eu pego de uma pessoa que está trabalhando e diretamente dou para uma pessoa que está aposentada. À medida em que eu tenho menos pessoas trabalhando e mais pessoas aposentadas, eu não preciso nem dizer que essa conta não fecha, né? Pois bem, o regime de capitalização não. Eu pego o meu dinheiro, coloco num fundo, rentabilizo e pego lá na frente. É mais lógico, é mais eficiente. As pessoas precisam se preocupar com o futuro, mas assim, eu acho que vale uma ressalva aqui interessante. A participação, tem muita gente que é microempresário, médico geralmente é um profissional autônomo, né, por exemplo, e acaba às vezes não contribuindo com a Previdência Social por um período, né, até por falta de atenção e tudo mais. É importante a contribuição, eu pelo menos recomendo sempre a contribuição, mesmo que pelo mínimo. A contribuição pela Previdência Social, além de você estar fazendo a sua Previdência Social, ela te garante a participação em uma série de questões e oportunidades que o governo oferece ao longo da vida, tá? Linhas de financiamento, teve aí há um tempo atrás o Pronamp, que foi uma linha de financiamento muito interessante, né, que as pessoas puderam usufruir, mas uma das obrigações dos pré-requisitos era estar contribuindo com a Previdência Social. Então, acho que é importante isso, é um valor pequeno, eu acho que vale a pena. Segundo, de novo, né, eu não preciso fazer uma previdência privada, eu preciso ter uma disciplina de poupança,
né? Seja ela com previdência privada, seja com outros ativos, sempre acompanhado de um profissional que nos direcione ao controle desse risco e liquidez ao mesmo tempo, tá? Então, assim, em resumo, o que a gente pode dizer o meu recado principal o fator tempo é o principal. Então, comece hoje, comece com o menor valor que você possa e, de preferência, comece se pagando depois de pagar as contas. Tenho certeza que, uma vez que você se paga, você vai dar um jeito de pagar as contas. Se você se deixar para o final, você consegue facilmente se dar uma desculpa e deixar para o próximo mês para começar. Então, é mais fácil a gente dar uma desculpa para nós mesmos, né? De ficar devendo para nós mesmos do que ficar devendo para um credor que vai ficar enchendo o saco da gente, ligando o dia inteiro e tudo mais. Então, eu acho que assim, comece o quanto antes, o tempo faz mágica nesse juro composto, tá? E procure um profissional especializado para te orientar e evitar aí, opções e caminhos errados, tá? Legal. Obrigado. Sérgio, mais alguma pergunta? Não, mais algum ponto? Rodrigo, você quer adicionar alguma coisa? Perfeito, perfeito. Legal. Então a gente está encerrando aqui esse episódio. É sempre assim, a gente sempre quer falar mais, o assunto é legal, é gostoso, mas a gente quer primeiramente agradecer a participação de vocês dois, do Rodrigo e do Eduardo, o esforço que vocês fizeram, o Eduardo principalmente aí que está passeando e arrumou um tempinho para a gente. E lembrar você, nosso ouvinte, nosso seguidor, a se inscrever no nosso canal e acompanhar lá todas as informações de maneira rápida. Você vai ser notificado, vai receber as informações de assuntos sobre longevidade e saúde e qualidade de vida. E não se esqueça também de comentar aqui, quem está aí nos seguindo pelo YouTube, comentar e dar o nosso like, ok? Obrigado e um abraço, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Um abraço.